A gente vem falando muito sobre como ganhar o primeiro milhão, como se aposentar com tantos anos, como ficar rico em 5 dias, enfim. Uma série de coisas que são sempre ligadas a ficar rico. E hoje eu queria fazer uma coisa diferente com vocês. Eu queria falar um pouco sobre como ajudar ao próximo pode te deixar mais rico, mas não financeiramente, espiritualmente e mentalmente também, beleza? A gente comenta muito, né, ou até escuta as outras pessoas falando que ser rico é errado. Então você é arrogante, você é metido, você é mala, você se distancia do reino de Deus, você, enfim, uma série de fatores, né? E eu queria mostrar um pouco sobre como ser rico também é uma coisa boa, né? Como você pode ajudar mais pessoas, como você pode contribuir com coisas que você não poderia se você fosse pobre, como você poderia também ajudar pessoas da sua família, né? Então ser rico não é uma coisa ruim, né? Ser arrogante, ser mau caráter, ser metido, tratar as pessoas ruins, aí sim é uma coisa ruim e isso é inerente se você é rico ou se você é pobre. Pessoas ruins sempre vão existir, pobres, ricas, é... sai fora. Eu já vi diversos exemplos, então eu já vi arrogante pobre, arrogante pobre. Eu já vi pobre arrogante, eu já vi rico arrogante, eu já vi pobre humilde, já vi rico humilde. Então isso é indiferente, tá? Eu já vi N tipo de pessoas, seja ela pobre bom caráter, pobre mau caráter, então tem de tudo, beleza? Não associem riqueza, pobreza com humildade e caráter, tá bom? Isso é da pessoa. E quando a gente fala disso, muitas pessoas que não têm condições financeiras elevadas, que não são ricas, elas acabam assumindo coisas para elevar o status. Então, carro, casa, coisas que eles compram no dia a dia, tênis, relógio, tudo isso faz com que eles tenham status, né, para você poder exibir, para você poder mostrar. Então, você pode até ser uma pessoa bem caráter, uma pessoa humilde, mas por baixo você acaba comprando coisas para exibir para outras pessoas. E isso é muito comum na classe média baixa. Existe na classe média alta? Claro que existe, mas é mais comum na média baixa. E o mais engraçado é como algumas dessas pessoas que buscam esses status, elas também são incrivelmente arrogantes, né? Elas não olham na sua cara, elas acabam achando que elas têm o rei na barriga, elas acabam achando que elas podem porque tem um carrão ou tem uma casona, mas aí na verdade elas estão extremamente endividadas, né? Assim como você também vê pessoas incrivelmente ricas que também às vezes não têm um comportamento adequado, um comportamento legal, que também é essa questão de não cumprimentar, não ser educado, ser arrogante, né? Então, indiferentemente do que, as duas situações são extremamente ruins e estão descoladas, né? Então, elas não têm conexão, né? Então, o que você tem que fazer é sempre buscar o seu melhor. Então, você sempre tem em vista que você tem que ter bom caráter, ser humilde, ajudar o próximo, não ser arrogante. Então isso tem que estar com você ao longo de todo o processo, desde o processo em que você está construindo o seu patrimônio até o processo em que você está aproveitando, usufruindo dele, né? Então coloque muito isso na sua cabeça. Você vai evoluir, você vai crescer, mas você precisa sempre ter em mente continuar a pessoa que você é, certo? E uma coisa interessante aconteceu esses dias, né? Que a minha esposa estava passeando, né? Sei lá, fazendo compra, não sei no que ela tá fazendo, não me lembro. Um morador de rua acabou abordando ela no semáforo e ela pediu desculpa porque ela não tinha moeda lá na hora e tudo mais. E o cara agradeceu ela só pelo fato de ela não ter fechado o vidro na cara dela e por ela ter cumprimentado ele. E por que eu tô falando isso? A gente é muito ligado a essa questão de precisa doar dinheiro, precisa fazer isso, precisa fazer assado. E é o que eu digo pra vocês. Às vezes o tempo, às vezes a atenção, um sorriso, já vale muito, né? Então toda vez que vocês estiverem nessa situação, toda vez que um morador de rua abordar vocês, sejam educados, né? Sorria. Se vocês não puderem ajudar, acontece, né? Não, às vezes não tem como ajudar naquele momento, mas sempre mantenha a educação. Sempre mantenha o comportamento adequado, porque aquela pessoa já está numa situação difícil, aí você vai maltratar ela, ou quantas pessoas acham que ela é invisível, né? Então, uma das coisas que os moradores de rua mais falam é a sensação de invisibilidade, que é horrível, né? Então imagina você querer falar alguma coisa, querer conversar com alguém, pedir alguma coisa e as pessoas ignorarem você como se você fosse uma doença, sabe? Então não façam isso, sempre tratem bem o próximo, independente de quem ele seja, independente da classe social, porque nós somos todos iguais, é tudo igual, não faz diferença alguma. E quando eu falo isso, não é porque eu sou uma prova, né? Do tipo, nossa, olha só como o Bruno é bom. Não é isso. Pelo contrário, eu sou muito falho também, sabe? Tem vezes que eu paro para refletir em alguns comportamentos. Tem vezes que eu fico pensando, caraca, será que essa ação que eu tive, ela é mais apropriada ao que eu quero ser? Talvez não seja.
Às vezes eu tenho alguns comportamentos que eu falo, putz, eu não deveria ter falado assim, eu deveria ter agido dessa forma, eu deveria ser mais paciente, eu deveria ser menos arrogante nessa situação. Então a gente vai evoluindo, né? Vai aprendendo. Então, quando a gente fala de boas ações, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de tudo isso que eu disse, né? De tempo, de afeto, de carinho, de olhar para a pessoa. Então, quando você toma essas ações, indiferente se é com dinheiro ou não, você está fazendo um bem para o próximo e você vai se sentir melhor por isso, né? É gratificante você ver uma pessoa sorrir para você e agradecer e vice-versa, né? Você também, quando você é ajudado por outra pessoa, seja ela no seu trabalho, seja ela no seu dia a dia, é gratificante, né? Então, por exemplo, o seu marido ou a sua esposa, ele faz alguma coisa que você gosta, é uma boa ação para você e você fica agradecido. Então, imagina você fazendo isso para outras pessoas. É uma ação que nós temos que começar a ter, desenvolver e esquecer um pouco dessa questão do dinheiro, né? De ficar pensando, nossa, eu preciso fazer o bem pro próximo porque Deus vai me abençoar, ou preciso fazer o bem pro próximo porque o universo me abençoará. Enfim, essas coisas não é balela, sabe? É balela no sentido de você tem que fazer do coração, você tem que fazer sem pensar em nada em troca. Você tem que agir com o seu amor, querendo realmente que o próximo tenha uma situação melhor, né? Esse vídeo é um pouco mais curto, é justamente para tentar embutir na sua cabeça essa questão de boas ações e de como ela pode mudar a sua vida e de como ela pode deixar mais rico, só que não financeiramente, né, e sim espiritualmente, e como isso pode fazer bem para você, tá bom? Então é isso que eu queria passar, isso que eu queria transmitir. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar, é muito importante. Deixa um comentário, né? O canal está crescendo, a gente precisa mostrar para mais pessoas e eu espero que você me ajude nisso, beleza? Até a próxima, pessoal. Falou!